Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Aleloja, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer a modelagem 3D desse componente aqui, que é um abridor de garrafa, e aí a abordagem vai ser basicamente a gente pegar uma imagem, que é essa que já tá aparecendo aí na tela para vocês, que aí a gente consegue pegar a referência aqui do contorno todo dessa imagem e passar isso para o 3D. E aí já vou começar passando aqui uma dica muito boa, assim, que eu já usei algumas vezes lá no meu trabalho, que basicamente você está vendo aqui que é um componente de acrílico, né? Como vocês podem ver, e ele não tem uma forma bem definida, ele é um componente bem orgânico, e aí o ideal realmente é a gente tirar uma foto dele, uma foto de cima, como essa que está aparecendo na tela, que aí a gente consegue ter esse contorno todo da peça bem determinado. Só que mesmo assim, como é uma peça de acrílico, ela é toda transparente, em alguns pontos você vai ver que tem um pouco de distorção, então você não sabe se está tratando da parte de cima da peça, se é o contorno da parte de baixo, como está acontecendo aqui nessa parte da peça. E acontece também em outras partes, como aqui em cima. Então eu tenho uma dica que ajuda muito a gente a resolver esse problema, que é basicamente pegar aqui a sua peça, você pega uma caneta permanente dessas que tem em todas as papelarias, e aí você vai passar a caneta permanente em todo o contorno aqui da peça, como eu estou fazendo. E aí eu comecei a passar aqui já, ó, tá vendo? Ela fica marcada justamente na aresta aqui do componente. Então fica mais fácil da gente tirar uma foto dela toda contornada e aí sim conseguir fazer a modelagem. Eu vou terminar de contornar aqui. Eu vou tirar uma foto de cima e mostrar para vocês aqui na tela do computador para vocês verem. Bom, então tá aí. Eu tirei uma foto com flash mesmo, porque o flash evidencia ainda mais o contorno aqui da peça. E aí vocês podem ver justamente isso. Eu fiz o contorno todo dela aqui com a caneta permanente e fica muito mais fácil da gente botar essa imagem agora no software e aí sim, pelo contorno com caneta permanente, saber exatamente as arestas aqui da nossa peça e conseguir fazer ela o mais preciso possível. E aí a ideia básica vai ser pegar essa imagem, botar ela no software e a partir dessa imagem a gente fazer a modelagem 3D. Então eu já estou aqui com o SolidWorks aberto, a gente vai aqui em Arquivo, Novo, um arquivo de peça que a gente vai estar criando, e aí na interface do software a gente vai começar fazendo um esboço no plano superior, ou seja, no top plane. Basta eu clicar aqui no plano superior, abrir um esboço nele que ele já fica de frente, e aí eu estou criando o top plane como se realmente a gente estivesse olhando a peça de cima, que é justamente a referência da imagem que a gente vai estar usando. E aí com o esboço aqui aberto, a primeira coisa a fazer é justamente inserir essa imagem. Para isso, no SolidWorks a gente vai vir aqui em Recursos, Recursos de Esboço, e vai descer aqui na setinha até achar a opção Esboço de Foto, ou Sketch Picture. E aí vai abrir aqui o diretório do Windows para você procurar a pasta onde está a imagem. E a imagem está aqui nessa pasta, eu vou selecionar a imagem que eu tirei com o contorno, vou abrir, e aí ela já vai estar aqui na interface do SolidWorks para a gente ver. E aí ela está livre aqui para você movimentar e vocês podem ver que tem essa barra aqui em azul. Essa barra vai ajudar a gente a determinar a escala da imagem para que o software entenda que aquela peça que a gente vai modelar tem tantos centímetros de comprimento, tantos metros e assim vai. Então no caso a gente precisa dar uma referência de comprimento aqui para o software, saber mostrar para ele quantos centímetros, no caso aqui, essa peça vai ter, para o software entender que aquele comprimento ali da imagem vai se relacionar a esse comprimento da peça. Então, para vocês entenderem melhor, o primeiro passo é a gente determinar uma posição aqui para a imagem. Aí eu posso botar ela em qualquer lugar. No caso, eu vou deixar na origem, então aqui nas propriedades eu vou deixar tudo 0. Ou seja, eixo X é 0, eixo Y é 0. E aí já fica essa extremidade aqui coincidente com a origem. E aí se eu clicar 2 vezes na imagem, agora a gente pode movimentar aqui nessa reta para determinar qual é o comprimento. O que a gente faz? A gente bota essa reta exatamente num ponto de interesse, no caso aqui é essa extremidade aqui da peça. Você pode até dar mais um para deixar o mais próximo possível, e aí eu vou colocar aqui justamente no limite aqui da peça, e vou fazer a mesma coisa com o outro lado, arrastando esse ponto, deixando ele no limite. E veja que se eu sair arrastando, se eu chegar aqui mais ou menos na horizontal, vai aparecer o símbolozinho ali do lado para justamente dizer que é uma reta exatamente na horizontal. E é isso que a gente quer. Então eu vou dando zoom aqui, deixo na horizontal, e aí sim, deixo aqui na extremidade. Ao desclicar, automaticamente vai aparecer essa caixinha aqui pedindo para eu determinar uma dimensão, que aí automaticamente o software vai botar aquela imagem na escala correta. O que eu tenho que fazer?
eu tenho que vir então aqui na peça real, com o paquímetro no caso, você pode usar uma trena, enfim, o paquímetro vai me dar mais precisão, e aí eu vou fazer a medição aqui do nosso componente. Eu vou fazer algumas medições para garantir que fique preciso, né? Quanto mais medição, fica mais fácil você tirar uma média aí dos resultados que você obteve e ter assim mais precisão na sua medição. Então vou fazer aqui as medições, colocando aqui o paquímetro em toda a extremidade da peça, encostando até a peça ali em cima do paquímetro para dar mais estabilidade. E aí, como meu paquímetro tem uma precisão aí de 0,02 milímetros, eu fiz aqui as diversas medições, eu fiz 5 para ser mais preciso, e tá dando 14,748 centímetros. Eu posso botar a unidade aqui de centímetros, dar o Enter, que automaticamente ele já vai escalar a imagem na medida exata que eu queria. E aí ele perde a referência de posicionamento, mas nada impede você arrastar ou então colocar aqui novamente eixo X 0, eixo Y 0. A nossa imagem já está ali próximo da origem. Posso dar OK. Agora sim a gente tem o nosso esboço com a imagem na escala correta, e aí se a gente já pegar o contorno dela, a tendência é estar bem próximo aqui da peça real, com as medidas já exatas. Então eu posso sair desse esboço, que agora eu vou criar um outro esboço no plano superior, porque aí eu deixo aquele primeiro esboço que a gente acabou de fazer como referência de imagem, e nos outros eu começo a de fato criar as entidades de esboço, fazer o contorno da nossa peça e tudo mais. Então vamos lá, próximo passo, vou criar de novo aqui um esboço no plano superior, e agora a gente pode começar a desenhar de fato a nossa curvatura aqui da peça. Para isso eu vou usar o comando de Spline, que aí você tem liberdade, ó, eu tô aqui com o comando, você pode simplesmente sair clicando que ele já vai ajustando a curvatura, tá vendo? E aí é isso que a gente vai fazer pegando aqui a curvatura da nossa peça. Então vou dar Ctrl Z só para excluir aquele comando, vou clicar em Spline novamente, e aí agora a gente pode dar zoom aqui e ir fazendo todo o contorno da nossa peça tranquilamente. Quanto mais pontos você inserir no seu contorno, mais preciso vai estar a modelagem. E aí cabe a você o quão preciso você quer. Se você quiser ter uma precisão absurda, você pode dar um zoom e realmente ir pegando os pontos exatos. Mas como foi uma peça aqui feita à mão, né? Foi um funcionário lá da fábrica que fez para mim, então ela não tem uma perfeição, ela não é simétrica, porque eu poderia só fazer um lado da peça e depois espelhar, mas como ela não é simétrica, eu vou fazer o contorno todo dela aqui para ficar o mais fiel possível. E aí, como é uma peça feita à mão, eu não preciso ter esse controle todo aqui de curvatura. Na verdade, se eu pegar assim, justamente na imagem um pouquinho mais de longe, já vai estar com uma precisão muito boa, e a gente pode até fazer o comparativo depois das medições, pegando alguns pontos aqui da peça e vendo qual precisão que vai estar. Eu vou dar continuidade aqui e vou dar uma acelerada no vídeo para não perder muito tempo. E aí terminei aqui, fiz já o nosso contorno aqui todo fechado. E se eu ocultar a imagem de referência, que é o primeiro esboço, basta eu clicar no esboço e clicar aqui nesse olhinho que vai ocultar, veja que está aqui com o nosso contorno todo feito. Se você reparar, tem algumas partes da curvatura que elas estão com umas espécies de ondas, assim, ela não está exatamente lisa como é de fato a peça. Então, o que é bom a gente fazer é a gente usar algum comando aqui no SolidWorks que a gente consegue avaliar a curvatura, e ele diz pra gente se está tendo muita variação, se ela está tendo muita oscilação, se ela não está uma curvatura de fato tão contínua. Quer ver? Por exemplo, se você analisar aqui, der um zoom, você está vendo que essa região aqui da peça, ela está vindo, não está com uma curvatura tão bonita, ela está cheia aqui de oscilações, né? Aqui tá subindo, depois desce, então a gente tem como avaliar isso aqui no software. E aí eu posso clicar aqui na Spline, selecionar a opção aqui de Show Curvature, que ele vai aparecer essas espécies aqui de gráficos, né, que vão mostrar justamente como é que tá a nossa curvatura. E aí você pode ver que de fato ela tá toda descontínua, tá cheia de diferenças, ou seja, quando o gráfico tá para fora assim, significa que a curvatura tá abrindo e tal, e aí aqui ela chega e tem uma barriga para baixo, como de fato a gente pode ver que tem, e aí ela vem aqui para dentro. Aí sobe de novo, tem outra barriga e ela fica oscilando nisso. Como é que a gente pode corrigir esse problema? Se a gente chegar e deletar algum ponto aqui, clicando simplesmente no ponto e apertando Delete,
ele já vai fazer alguns ajustes. Mas no caso, o ponto aqui que está com a inflexão, né, que está com essa barriga, é esse ponto aqui, então a gente pode deletar. Ele vai fazer o ajuste, mas veja que a gente vai perder a referência de como é que estava antes. Mas isso não tem problema, a gente pode ajustar essa curvatura depois. Eu vou deletar esse ponto aqui, veja que já melhora um pouco mais. Esse ponto aqui também e esse aqui também. Agora a gente está com toda a curvatura aqui para fora, já está melhor. Aqui tem um outro ponto de inflexão, vou deletar. E aí a gente repete esse processo aqui até estiver satisfeito com a curvatura. Claro que vão ter alguns pontos de inflexão, tá? Como é o caso aqui, porque a curvatura de fato vem fechando e depois ela abre. Então você vai ajustando aí conforme você estiver satisfeito. Eu vou fazer mais alguns ajustes aqui, porque também o objetivo desse vídeo não é ser tão preciso, até por conta da peça de fato não ser tão precisa, mas eu vou fazer alguns ajustes e é importante vocês entenderem que de fato analisar a curvatura é muito importante para uma modelagem, porque quanto mais suave tiver a sua curvatura, melhor vai estar a superfície que você criar, ou no caso o sólido que você criar. E aí só para analisar e ver se de fato a gente perdeu muita informação, eu posso vir aqui e exibir de novo o esboço e veja que alguns pontos vão ter sim saído, mas não tem problema, porque eu posso simplesmente clicar em outros pontos de controle e vir aqui ajustando, e aí vem fazendo os ajustes de forma que eu esteja satisfeito aqui com a curvatura. Eu vou até agora ocultar esse recurso de mostrar curvatura, porque já consegui deletar os pontos assim que estavam piores, vamos dizer assim, e aí você pode justamente ajustar de novo alguns outros pontos. Agora a curvatura já está mais suave do que estava antes. Beleza, eu já estou bem mais satisfeito aqui com a curvatura. Se eu ocultar aqui a nossa imagem de fundo, veja que já está um desenho mais suave, mais bem feito, e de fato dá para perceber que essa peça não é simétrica, porque essa também não é, vocês podem reparar aí bem na imagem. Uma outra coisa interessante que a gente já pode fazer nesse primeiro esboço é exibir novamente e fazer essa furação aqui. E aí eu sei que realmente a furação, a tendência é ser um círculo, né? E a furação que eu quero é essa externa aqui, que é a que está marcada com a caneta permanente. Eu posso fazer um círculo, posso ajustar aqui se não estiver exatamente no centro, mas até que eu estou satisfeito com esse círculo aqui. E a gente pode até dar uma dimensão para ele, só para ter uma dimensão mais precisa. Provavelmente foi feito aqui com uma broca de 7 mm, eu vou deixar com 7,16 mesmo, que fica mais próximo ainda da realidade. E aí, por que eu fiz isso? Agora eu posso ocultar novamente o esboço, e se eu usar o comando aqui de ressalto base e extrusão, já vai fazer também com esse furo, então eu ganho tempo na minha modelagem. E aí a gente precisa dar a dimensão aqui, né, do ressalto base e extrusão. De novo eu vou vir aqui com o paquímetro e fazer a medição na nossa peça. Vou fazer algumas medições para garantir a precisão. E aí está com 11,58 milímetros, então a gente pode colocar aqui 11,58 milímetros. Posso dar o OK e a gente já tem aqui a nossa peça próxima aqui da realidade. Só para não ficar aqui com essas quinas vivas e parecer que a curvatura está muito irregular, eu vou alterar isso aqui nas opções, propriedade do documento, qualidade da imagem, e vou aumentar aqui, dar o OK, e aí realmente ela já fica com mais cara de uma superfície bem criada e de fato ela está condizente aí com a realidade. O próximo passo aqui que a gente pode até fazer, que vai ser interessante se a gente fizer, é adicionar aqui a furação para esse parafuso que ele é feito aqui para de fato abrir a garrafa, né? E aí a gente pode inserir também o parafuso e eu vou mostrar isso para vocês agora. Então veja, pela imagem eu não consigo saber o diâmetro do furo do parafuso, mas eu posso muito bem vir aqui e medir. O parafuso, no caso aqui, ele entrou sob pressão, tá? Então eu vou fazer mais ou menos o diâmetro aqui do parafuso, que já vou estar satisfeito com isso, né? Pegando também aqui a rosca do parafuso, e aí tá dando aproximadamente 4,52 milímetros. Então a gente vai fazer aqui um esboço no plano superior, novamente, um círculo. Vou botar aqui bem no centro do parafuso, que aí eu garanto que esteja também no centro ali da peça, e aí tem 4,52 milímetros. Posso ajustar se for o caso, mas estou satisfeito com essa posição. Veja que o esboço está ali feito, e eu posso usar o comando de inserir, corte base e extrusão,
e aí eu faço o corte aqui da nossa peça, vou botar aqui passante, basta mudar essa seleção, em vez de estar cego, né, que é blind em inglês, eu troco para passante, true all, e posso dar o OK que ele vai fazer o corte de fato passante. E agora a gente pode então inserir ali um parafuso, eu vou ocultar aqui a imagem, e antes de inserir o parafuso de fato, né, que eu vou fazer isso no ambiente de montagem, eu vou inserir também o material a esse componente, é acrílico, então eu posso fazer isso no SolidWorks. Aqui na opção tem o material, que não está especificado. Se eu clicar com o botão direito em editar material, eu posso procurar, o SolidWorks já tem por padrão uma série de materiais, e aí se eu vier aqui na opção de plásticos e procurar por acrílico, ele já tem essa opção, ele já vem com todas as propriedades mecânicas do acrílico, então posso aplicar, que automaticamente também já vai adicionar a aparência de acrílico para a nossa peça, para o nosso componente. Beleza, então vamos já adicionar o parafuso. Para isso eu vou clicar aqui em arquivo, eu posso salvar primeiro o nosso componente, né? Vou salvar aqui como abridor. E de novo eu venho aqui em arquivo e tem a opção aqui de fazer montagem a partir da peça, ou criar montagem a partir da peça, e aí basta eu clicar, já vai abrir aqui a opção de arquivo de montagem, posso dar o OK, e a gente vem aqui para a interface de uma montagem, e o abridor já está aqui como um item para a gente abrir. Eu poderia muito bem ter simplesmente criado um novo arquivo de montagem, então arquivo, nova montagem, mas desse jeito já faz a referência direta com a peça que a gente estava criando. Então venho aqui em abridor, arrasto para a nossa área de trabalho e está aqui o abridor inserido. O que falta agora? A gente inserir o nosso parafuso. O SolidWorks, por padrão, ele já tem diversos parafusos pré-modelados que a gente pode simplesmente inserir aqui. A gente não precisa fazer a modelagem de fato do parafuso. Isso é muito bom, porque tem diversos componentes de fixação, não só parafuso, tem arruela, tem porca, enfim, tem diversos componentes de fixação, e isso é muito bom, porque adiciona mais detalhe para a nossa modelagem 3D, deixa mais realista, sem precisar perder tempo, por exemplo, fazendo parafuso, adicionando a rosca e tudo mais. Então, para isso eu venho aqui em Design Library, tem a opção aqui Toolbox, e aí você clica aqui que ele já vai inserir o Toolbox, e aí tem diversos tipos de parafuso, tem o parafuso métrico, tem o parafuso em polegadas. No caso aqui eu vou usar o ANSI Metric dos Estados Unidos. Tem rolamentos, tem os parafusos, tem as porcas ou rings e assim vai. Eu vou botar aqui parafusos. E aí se você ir passando aqui nas seleções, você pode ver qual é o que parece com o seu. No meu caso aqui, como eu não sei a especificação exata dele, eu vou realmente procurar, mas eu consigo ver que é um parafuso, né, de chave Phillips, então esse aqui já vai me atender muito bem, ele está bem parecido com o que eu estou usando. Então eu posso arrastar ele aqui e automaticamente, se eu tiver com o botão arrastado e procurar aqui os furos, o SolidWorks já interpreta que ali vai entrar um parafuso e ele já bota com a folga da rosca também. E no caso então vai entrar nesse furo aqui, eu posso inserir e ele diz pra gente qual o tamanho que a gente quer. Para isso eu posso vir aqui na opção de comprimento e eu posso botar o comprimento do parafuso. Para isso a gente vai medir mais ou menos, porque a gente não consegue ter a medida exata dele. Eu vou usar aqui o recurso de profundidade do paquímetro, só para ter essa noção aqui, que a gente sabe então que ele vai ter. Tá com 1,2 centímetros exatos, e ainda vou botar ele inserido até a metade aqui da nossa peça. Então eu posso primeiro até dar o OK aqui para a gente fazer essas medições, né? E aí o parafuso ali ele tá, né, curtinho, mas não é isso que a gente quer, a gente já vai mudar isso. Então eu vou medir aqui de novo a nossa peça, eu clico na face superior e na face inferior, vejo que está com a medida aqui de 11,58, que era o que a gente tinha medido de fato, e aí vai ser, o comprimento do parafuso vai ser a metade de 11,58, né, para ele só estar ali até a metade da nossa peça, né, para ficar justamente como está aqui, e mais o 1,2 que a gente acabou de medir. Aí eu posso clicar aqui com o botão direito e vir aqui em Edit Toolbox Components, que vai abrir aquela interface de novo, e o comprimento a gente pode botar aqui. E aí no caso a gente pode fazer então a nossa conta aqui. A nossa peça tem 11,58, que divididos por 2 dá 5,79 milímetros, mais 12 milímetros que vai ter da própria peça que vai ficar aqui para fora, do próprio parafuso que vai ficar para fora. Então vai dar 17,79 milímetros de comprimento. Como os parafusos eles são padronizados, a gente procura aqui o comprimento mais próximo disso, e tem a opção aqui ou de 16 milímetros ou de 20. Eu vou deixar aqui
com 16 milímetros, porque provavelmente então o nosso parafuso ele deve ter aí uns 16 ou 20 milímetros de comprimento. Vou deixar com 16 mesmo, que já estou satisfeito. Posso dar o OK. E veja que o nosso parafuso aqui ele está posicionado já, mas a gente não quer isso, a gente quer que ele esteja mais alto que isso. E aí, como o SolidWorks já inseriu para mim, ele já adiciona algumas relações, e essas relações estão aqui em posicionamentos, e aí tem a opção já concêntrico, que de fato a gente quer que aquele parafuso seja concêntrico com o furo que a gente tinha feito, mas não quero que seja coincidente. E aí eu posso editar o recurso, clicando com o botão direito em editar recurso. E aí, em vez de ser coincidente, eu quero habilitar essa opção aqui de distância. Que aí eu vou, por exemplo, dar aqui 1 milímetro e ele vai ficar a uma distância de 1 milímetro da face que eu tinha selecionado. Mas não é isso que eu quero que fique com 1,2 centímetros de distância, só que veja, ele está fazendo 1,2 de distância dessa face aqui inferior do parafuso e dessa face superior da peça, mas não é isso que eu quero. Eu tinha medido 1,2 da parte superior do parafuso até aqui embaixo. E aí, então o que eu tenho que fazer? Em vez de selecionar a face inferior aqui do nosso parafuso, eu vou deletar essa opção. Veja, ela não está mais selecionada, e vou selecionar esse ponto aqui mais de cima do parafuso, e aí eu digo que ali quero ter 1,2 centímetros, beleza, posso dar o OK, e a gente já está aqui com a nossa modelagem completa, com o posicionamento correto. E mais uma coisa interessante que eu queria adicionar aqui para vocês, é que veja que a rosca do parafuso não está aparente ali no SolidWorks. Mas a nossa peça de fato tem essa rosca e seria mais condizente ainda com a realidade se a gente conseguisse inserir essa rosca. E é óbvio que a gente consegue. Basta clicar aqui com o botão direito, Edit, de novo a gente vai editar o Toolbox, vai abrir novamente essa opção, e aí tem a opção aqui de como a rosca vai aparecer. No caso aqui está com a opção simplificada, tem a opção cosmética, onde só está o desenho ali da rosca, que isso simplifica muito e exige menos do processador aqui. Então se você não tem um processador tão bom, talvez seja melhor só essa aqui. Ela fica ali aparente, quem está olhando de longe, mas na verdade é só uma imagem adicionada ali à superfície. Ou então você pode botar a esquemática, que aí de fato está com a rosca ali aparente, que é o jeito que eu vou deixar para ficar mais condizente ainda com a realidade. É claro que eu não sei se o passo dessa rosca está condizente aqui com essa daqui, provavelmente nem tá, porque eu estou vendo aqui que está uma rosca mais espaçada, mas não tem problema, eu vou deixar assim, estou satisfeito com isso, fica bem condizente aqui com a realidade, e a gente tem então a nossa modelagem completa. Como de costume, está aparecendo então um render, né, uma imagem realista dessa modelagem, e veja que ela está bem parecida de fato com a nossa peça, com o nosso componente, e fica com uma precisão muito boa. Para de fato a gente comparar essa precisão no vídeo seguinte, eu vou fazer o seguinte: eu vou preparar uma impressão 3D, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso, porque eu tenho uma impressora 3D, até dá para ver ali no cantinho, e aí eu vou fazer a impressão 3D desse componente e a gente vai ver o quão próximo da realidade, o quão próximo desse componente real vai estar a nossa modelagem. Vai ser um vídeo que eu acho que vai ficar bem legal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer coisa deixa aí nos comentários, qualquer crítica, sugestão, aos poucos a gente vai tentando evoluir, e eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Abraço e até o próximo.